compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos numa série de pregações. O título maior dessa série é Renovar, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre pedra viva, sobre Cristo como a nossa pedra viva. Nós estamos então nessa série de exposições na carta de 1 Pedro. Então, domingo passado nós vimos o capítulo 1, essa semana nós vamos começar o capítulo 2. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha para fazer que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Mas os que também foram destinados, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos colocar o nosso coração diante dele. Pai, obrigado, Deus, por esse momento onde podemos louvar o teu santo nome. Podemos reconhecer que o Senhor é poderoso, podemos reconhecer que toda a nossa esperança repousa sobre o Senhor, ó Pai, e cantar louvores e novos louvores ao Senhor, porque entendemos que só o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Nesse momento nós pedimos a Ti que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da Tua palavra, que o Senhor fale profundamente conosco, ó Pai, e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de 1 Pedro é uma carta fantástica. Por quê? Porque ela é muito prática. Pedro está tentando ser o mais prático possível, e quando a gente olha para o contexto, e isso é extremamente importante para que a gente possa entender esse texto de hoje, quando a gente olha para o contexto, nós vamos ver que o apóstolo Pedro é quem escreve essa carta. Ele escreve no momento de perseguição da igreja, ele escreve aos dispersos de 5 regiões da Ásia Menor, a atual Turquia, e são pessoas que tinham fugido de Jerusalém ou que estavam fugindo de alguma perseguição que o Império Romano naquele momento estava começando a fazer. Nós estamos falando aqui do início e meado da década de 60, do primeiro século. Nós vimos no capítulo 1 que o grande objetivo de Pedro aqui é mostrar como a salvação pode renovar a nossa vida no nosso dia a dia. E é preciso relembrar o que nós já meditamos aqui. Pedro fala da salvação, que é um ato de eleição de Deus, e fala das implicações disso, ou seja, Deus elegeu, o Espírito, Jesus Cristo nos redimiu, e o Espírito Santo descortinou os nossos olhos e nos abriu o entendimento para que nós possamos entender a salvação. Mas o que ele vai descrevendo ali no capítulo 1 ainda é o que isso significa. Significa agora que fomos regenerados pelo Espírito, significa agora que temos uma herança, que essa herança é inabalável, significa que o sofrimento do mundo serve para justamente refinar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, ou seja, há um propósito no sofrimento, e as implicações disso é que agora a gente busca uma vida de santidade e uma vida de amor ao próximo. É uma implicação natural. Eu fui salvo, eu fui regenerado, eu tenho agora uma herança, eu tenho identidade, eu tenho um propósito de vida. Eu agora entendo que mesmo no sofrimento há uma esperança, há um caminho para mim, e isso fortalece a minha fé, e isso me volta para uma vida de santidade, porque eu sou santo porque o meu Pai é santo, eu sou santo porque o meu Salvador é santo, eu sou santo porque eu quero ser o mais santo possível com aquele que me salvou.
E isso naturalmente agora me leva a amar ao próximo. Agora no capítulo 2, meu irmão, se eu confundir aqui, eu já disse isso da outra vez, Paulo e Pedro, por favor, me perdoe, porque a gente está tão acostumado com as cartas de Paulo, que escreveu bem mais do que Pedro, e isso pode acontecer, esse ato falho aí pode acontecer, tá bom? Mas, então agora olhando para o nosso texto, para o capítulo 2, Pedro está continuando falando das implicações dessa salvação na nossa vida. E ele, em primeiro lugar, aponta para nós que nós agora vivemos uma nova vida. Olha só o que diz aí, do verso 1 até o verso 3. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. É como se Pedro estivesse dizendo assim: vocês entenderam agora o que é ser salvo? Vocês entenderam que agora vocês são nova criatura? Vocês entenderam que agora vocês têm uma identidade? Vocês entenderam que agora a vida de vocês tem um propósito? Vocês entenderam agora o que aguarda vocês? Como o sofrimento pode contribuir na vida de vocês? Como que é viver em santidade? Como que é amar ao próximo? Então é o seguinte: abandonem a velha vida de vocês. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia, Pedro está dizendo. Então ele começa dizendo: livrem-se. A palavra aqui é despojem-se. A ideia aqui é daquelas roupas que se usava antigamente, que era uma verdadeira túnica, né? E aquilo às vezes não era favorável para correr, para andar mais rápido, porque se trupicava naquele negócio ali, não dava para andar. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: despojem-se, retirem-se. Tira essa roupa pesada, tira essa condição que está impedindo vocês de caminhar. E o que é que está impedindo de caminhar? O que exatamente está impedindo de caminhar? Ele coloca aqui uma base central e 4 situações. Ele fala primeiro, de toda a maldade. Aqui ele está falando da raiz maligna que existe no nosso coração. Livrem-se de toda a maldade. E aí parece que ele vai trazer 4 exemplos dessa maldade para nós. O primeiro deles é o engano. A palavra aqui no original tem a ver com dolo. É com a intenção, é agir com a intenção de enganar o outro. Se eu agora vou me livrar do velho homem que eu era, se eu agora vou me livrar da velha condição que eu tinha, uma vez que agora eu entendi que eu sou salvo, uma vez que eu entendi que eu sou nova criatura, uma vez que eu entendi que há uma transformação do Espírito em meu coração, eu tenho que me livrar de toda a maldade. Como eu faço isso? Em primeiro lugar, livra-se dessa intenção maligna que existe no seu coração de enganar o outro. Tira esse dolo maléfico, maligno que há no seu coração. A segunda coisa que ele diz aí é a hipocrisia. Hipocrisia já é uma palavra mais conhecida por todos nós, tem a ver com falsidade. É ser duas caras. É parecer ser de uma forma, mas na verdade ser de outra forma. Isso é muito comum hoje, meu irmão. No meio evangélico, então, isso é absurdamente comum. Como a gente vê pessoas que são verdadeiras santas dentro da igreja ou dentro do ambiente religioso, e no mundo são verdadeiros demônios. Eu estou usando uma palavra dura que é para mostrar realmente o contraste aí. Então, como que eu me livro de toda maldade? Primeiro, eu me livro do engano, da intenção de enganar o outro. Segundo, eu me livro da hipocrisia, de ser duas caras. Eu preciso ser autêntico. Um cristão, ele necessita ser autêntico. Ele é quem ele é, aonde ele estiver. Terceira coisa, inveja. Inveja também é uma palavra que não precisa de muita explicação, né? É você desejar o que é do outro. E inveja, não sei se você já parou para pensar nisso, mas inveja também significa que você é insatisfeito com aquilo que você tem. Porque você só deseja o que é do outro na medida que você não está satisfeito com aquilo que você tem. Ou seja, é como se a gente olhasse para Deus e falasse assim: Deus, o que você está me dando é pouco, eu quero mais. Eu não quero só mais, eu quero o que é do outro. É uma intenção de roubar mesmo, de estar na condição do outro. Então, como que eu me livro de toda maldade? Engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Sabe o que é maledicência aqui no original? Falar mal do outro. Ué, pastor, lascou, então não sou crente não.
É possível que você chegue a essa conclusão. Às vezes você está precisando libertar de pelo menos. Isso aqui é só um exemplo de Pedro, tá bom? Ele só está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se livrar, se despojar, lançar fora do seu coração toda a maldade. E eu quero dar pelo menos, parece que esses 4 aqui eram coisas que eram mais comuns naquela realidade ali. Então ele fala do engano, do dolo, da intenção de enganar o outro, da hipocrisia de ser duas caras, de ser falso, da inveja, de desejar o que é o de outro, de ser ingrato com aquilo que Deus tem te dado, e da maledicência, que é falar mal do outro, aqui envolve também fofoca. Aqui envolve essa pessoa que o tempo inteiro, você viu? Rapaz... Eita, mas nessa quarentena Deus está mostrando cada pessoa. E a pessoa vai começando a falar mal do outro o tempo inteiro. Livre-se disso, vocês são novas criaturas, Pedro está dizendo. Livre-se disso, se despoja dessa condição. Retira isso do seu coração. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me despojar? Não é tão fácil assim me livrar dessa maldade que há no meu coração. Parece que Pedro já sabe dessa nossa dificuldade, e aí no verso seguinte ele diz o seguinte, olha aí o texto. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O leite espiritual puro aqui é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: nós precisamos desejar a Deus, assim como um recém-nascido deseja ser amamentado, ser alimentado. É interessante, eu tenho um filho de 10 meses, então está bebezinho ainda, mas você no início ali, nos primeiros dias de vida, você via a criança fazendo um movimento de sucção. Se você colocar o dedinho ali, ele começa a mamar o seu dedo. Ele não sabe o que é isso, ele não entende o que é isso, mas a necessidade dele de ser alimentado faz ele desejar intensamente isso. Aliás, o que uma criança faz? Ela só mama, né? Ela faz outras coisas também, mas o horário não permite dizer aqui. Estou brincando, meu irmão. Olha só. O que nós queremos dizer aqui então? O que Pedro está querendo dizer aqui? Nós precisamos nos alimentar de Deus. Como que eu me livro da condição de maldade do meu coração? Quando eu me alimento de Deus. Em resumo, quando eu estou mais próximo de Deus. Quando o que movimenta minha mente e o meu coração é Deus. Quando eu busco o conhecimento de Deus. Quando eu me emociono, louvo, adoro a Deus. Quando eu paro para pensar em Deus. Agora, quando que nós fazemos isso? No domingo à noite? Numa oportunidade, uma vez por semana? Alimente qualquer ser humano da terra uma vez por semana e vê se ele vai sobreviver. Não sobrevive. Aqui Pedro está dando uma ideia seguinte: olha, esse desejo é um desejo ardente, é uma intenção que você quer, é o que você mais quer na vida. Se alimentar de Deus. Então aqui estão 2 bases ou 2 princípios essenciais para uma nova vida. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a nova vida do cristão não pode crescer a menos que ele renuncie os pecados. Quando essa purificação ocorre, então a palavra faz o seu trabalho. O crescimento espiritual sempre é marcado pelo desejo e o deleite na palavra de Deus, com a mesma intensidade que um bebê anseia por leite. Eu gosto de Pedro por causa disso. Pedro não faz rodeio, ele está sendo extremamente claro aqui. Vocês foram salvos, vocês foram regenerados, vocês são novas criaturas, então vocês precisam viver essa nova vida. Como vocês fazem isso? Livrem-se da maldade do seu coração. E aí ele enumera pelo menos 4 aqui: engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Mas eu não só me livro disso. Como eu me livro disso? Como eu cresço? Buscando a Deus como uma criança busca ser alimentada. Desejando intensamente, ardentemente, é o que você mais quer na vida. Eu quero conhecer Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero buscar a Deus. E aí você vai ter força o suficiente para se livrar
e para crescer espiritualmente. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Há cristãos que estão anos na igreja, que já viram milhares de pregações, que já leram bastante livros, mas parece que o coração da pessoa não é envolvida com aquilo, porque tem 30 anos, uma vez por semana, ele se dedica ao Senhor, mas não é intensamente, é religioso, não é real, não é envolvimento de coração, é rito. E aí, meu irmão, não há crescimento assim. Crescimento há quando o nosso coração é envolvido na busca de Deus e quando a gente faz isso com toda a intensidade e desejo do nosso coração. Pedro continua explicando, olha só, o fundamento dessa nova vida. Qual é o fundamento dessa nova vida? À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para eles, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele diz o seguinte agora, a pedra viva aqui, depois na frente ele vai apontar como pedra angular, ou também pode dar o entendimento aqui de pedra fundamental, de fundamento. Ele está dizendo o seguinte, toda a vida cristã se fundamenta sobre a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus Cristo. É sobre Ele que nós estamos, e é através dele que nós crescemos, e crescemos como corpo. Olha que coisa interessante, ele trata aqui um aspecto comunitário. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação. Aqui está sempre no plural. A ideia aqui é de que nós crescemos como igreja do Senhor, pertencendo a um povo do Senhor, com base em Cristo Jesus, e isso serve para a edificação, ou seja, para o crescimento desse povo. E como que a gente cresce? Sendo o sacerdócio santo e oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Como que a gente faz isso? Adorando. Sendo sempre adoradores. Sendo sempre pessoas que entregam a sua vida ao Senhor. Aqui há um aspecto muito importante, meu irmão, que eu e você precisamos aprender. Qual é o fundamento da sua vida? O que sustenta, qual é o alicerce da sua vida? Porque o que Pedro está nos mostrando aqui, e aí ele está continuando aquele raciocínio, livrar da maldade, se apegar à palavra, e eu faço isso tendo Cristo como fundamento. Se Cristo não é o fundamento, nada daquilo é possível. E aqui ele já dá um exemplo, aqui ele faz uma citação do Antigo Testamento, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Aqui ele está fazendo uma referência justamente aos judeus que rejeitaram a pedra preciosa, a pedra viva, a pedra angular, a pedra fundamental que foi Cristo Jesus. Aqui é como se ele estivesse dizendo, olha, Cristo veio, habitou entre eles, era a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória de Deus, o anúncio do Evangelho de Deus, a graça, o Messias, o amor de Deus se tornou material, visível, mas eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Eles escolheram rejeitar a esse Cristo, mas Deus escolheu que ele fosse a pedra preciosa, que ele fosse a pedra fundamental, a pedra viva. É sobre essa pedra que eu e você estamos fundamentados e somos edificados. É o princípio norteador da nossa vida e sempre num aspecto comunitário. Deixa eu dizer uma coisa para você. E isso é bom de dizer nesse momento que nós estamos aqui, em que a comunidade, a igreja, ela não está podendo se reunir exatamente como reuníamos antigamente. Mas não existe igreja que não seja corpo, não existe igreja que não seja plural, não existe igreja que não seja comunidade. A igreja sou eu, é verdade. É você dentro de um corpo, é você dentro de um ambiente comunitário, é você dentro de um ambiente plural. Você sozinho não é igreja. Uma pessoa individualmente não é igreja. Porque somos edificados juntos sobre a rocha, sobre a pedra que é Cristo. Porque ser igreja sozinho, meu irmão, é impossível. Nós fomos chamados para ser povo, desde o início, fomos chamados para ser povo, povo de Deus.
Ennio Miller, ele diz o seguinte, olha só: dentro da figura aqui de 1 Pedro, isso quer dizer que os homens não acharam que essa pedra pudesse ser pedra fundamental em cima da qual se constrói uma vida. Seguramente é o maior erro de avaliação que o homem pode cometer em toda a sua vida. O texto parece sugerir que essa rejeição, de fato, continua até hoje. Até nos dias de hoje, essa rejeição continua. Como? Quando eu rejeito Cristo como fundamento da minha vida. Como eu faço isso? Quando eu não busco intensamente a palavra de Deus e quando eu não me livro da maldade do meu coração. Na prática é isso. Como que Cristo é a pedra fundamental da minha vida? Como que Cristo é o fundamento da minha vida? Quando eu me livro da maldade do meu coração e quando eu busco intensamente a palavra de Deus. Isso vai me fazer estar dentro de um contexto comunitário. Pedro quer aprofundar que Cristo é essa pedra viva, e ele vai e continua aí no verso 6, acompanha aí comigo. Olha só, em terceiro lugar, Cristo como a pedra viva. Ele vai apresentar aqui para nós 3 citações do Antigo Testamento para dizer que essa pedra viva, ou seja, essa expressão de pedra angular, pedra fundamental, de Cristo como fundamento, como sustentador de toda a existência do seu povo, já era algo que existia lá no Antigo Testamento. E aí ele faz 3 citações aí, em Isaías 28, em Salmo 118 e Isaías 8. Olha só, acompanhe comigo aí. Pois assim é dito nas Escrituras, isso aí é Isaías 28, 16. Isto que ponho em Sião, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aqui ele está usando a figura da pedra angular. A pedra angular era a pedra que sustentava o arco. Então aqui vinha o arco e tinha uma pedra central aqui, que era justamente a que fazia o apoio e que fazia o sustento do arco. Ele está dizendo, Cristo é essa pedra angular. E ele está dizendo lá em Isaías, eis que vou colocar uma pedra angular no meio deles, pedra escolhida, pedra preciosa, e quem confia nela jamais será envergonhado. É Cristo que ele está dizendo. Portanto, ele continua o texto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, para vocês que confiam, para vocês que acreditam, para vocês que entregam a sua vida, para vocês que se livram da maldade do seu coração, para vocês que entenderam o processo de regeneração e de nova criatura que Deus fez em você, isso é bom demais. Quando Cristo é o fundamento. Agora, para aqueles que não creem, aí ele vai citar o Salmo 118 e logo em seguida Isaías 8, ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Aqui ele está citando Isaías 8 num contexto em que o povo de Israel estava sendo cercado pelos inimigos assírios, e eles vão correr para o Egito para fazer uma parceria com o Egito para impedir que essa guerra acontecesse. E o Senhor falou: não façam isso, eu livrei vocês da terra do Egito, confiem em mim, não confiem neles. Mas eles preferiram confiar no Egito, e se você voltar para o Antigo Testamento, você sabe que já deu zebra esse negócio. E aí a pedra se tornou a pedra de tropeço. Por quê? Porque eles não confiaram. E aqueles que não confiam no Senhor, cairão. É assim que funciona. Aqueles que não confiam em Cristo, como o fundamento, como o sustentador, como aquele que dá a direção da sua vida, eles, falando no bom goianês, eles trupicarão. Eles vão trupicar, eles vão cair, eles vão tropeçar. Eles não vão permanecer em pé. E aí o verso 8 termina dizendo o seguinte: os que não creram tropeçaram, porque desobedeceram a mensagem, para os que também foram destinados. Sabe, meu irmão, quando Cristo não é o fundamento da minha vida, o meu destino não é bom não. O meu destino é condenação, o meu destino é sofrimento eterno, o meu destino é estar fora da presença de Deus. Sabe, eu fico imaginando essa cena. A Bíblia diz que o Senhor está ao nosso redor, ao redor de seu povo, e Satanás está como um leão ao derredor.
doido para a gente sair ali da proteção de Deus, doido para a gente sair das asas do Senhor. E os que trupicaram aqui, os que tropeçaram aqui, são justamente aqueles que não tiveram Cristo como fundamento. Pastor, e a gente tem dito isso aqui tantas vezes, meu irmão. Pastor, como que Cristo é o meu fundamento? Bom, Pedro já começou dizendo isso para nós, livrando da maldade e buscando a palavra de Deus. E o que significa isso de maneira mais detalhada no meu dia a dia? Significa que as minhas decisões, significa que a maneira de agir, significa que a forma de eu fazer vai ter Cristo como fundamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que aconteceu hoje. E foi uma coisa assim muito ruim para mim, mas eu quero mostrar para você como o nosso coração é fácil de pecar. Eu estava terminando os slides, corrigindo os slides, fazendo uma última observação dos slides dessa pregação, e eu sempre mando para minha esposa, que tem um português mais rebuscado que o meu, e ela sempre dá uma olhadinha lá e tal. E ela fez um comentário em um dos slides que eu fiquei chateado, eu me senti muito burro. E eu confesso que eu fiquei irritado, e eu não queria conversar com ela. E eu fiquei pensando, ali naquele momento, meu coração chateado, por uma coisa besta, que eu não tinha razão nenhuma. E eu olhava para dentro de mim, olhava para esse texto, olhava para a meditação desse texto e ficava pensando, como? Olha como é fácil pecar, olha como é fácil Cristo não ser o fundamento. E aí depois de alguns minutos eu procurei a minha esposa e falei, me perdoa porque eu fui grosso, me perdoa porque eu fui bobo, porque eu fui estúpido e porque a maldade tomou conta do meu coração. Sabe, meu irmão, por um momento rápido, o meu coração foi inflamado de um sentimento pecaminoso. E por aquele momento, Cristo deixou de ser o fundamento das minhas decisões, dos meus sentimentos, das minhas emoções. E eu só não me entreguei àquele sentimento, eu só não caminhei e aprofundei o meu coração naquela situação, justamente porque a palavra de Deus já estava desafiando o meu coração. E o que eu senti foi vergonha de Deus e vergonha da minha esposa. Mas só foi por causa da palavra que o meu coração não foi envolvido pela maledicência dele, pela maldade dele. Eu estou dando um exemplo do que aconteceu comigo hoje. Pastor, mas como é que você conta um pecado assim no meio da igreja, ainda vai para a internet? Porque eu sou pecador, meu irmão, qualquer um é pecador. Aliás, o que a Bíblia está dizendo aqui o tempo inteiro é que nós somos pecadores. O que Pedro está orientando aqui é justamente a como lidar com esse pecado. E por que nós temos força suficiente para fazer isso? Porque Jesus é a nossa pedra viva, o nosso fundamento, Ele é o sustentador. Eu preciso buscá-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todo o desejo que há em mim. É isso que Pedro está dizendo aqui, dando exemplos do passado, exemplos do Antigo Testamento, de quando o povo de Deus não fez isso, quando eles rejeitaram essa pedra, quando eles rejeitaram esse fundamento, quando eles rejeitaram Cristo Jesus, eles se deram mal, eles foram invadidos pelo inimigo, eles foram destruídos. Há poucas semanas nós meditamos o livro de Lamentações e vimos essas consequências. Pedro está dizendo aqui para nós, entregue o seu coração ao Senhor. Para quem crê nessa pedra, isso é dádiva, isso é bênção, isso é motivo de alegria, mas para quem não crê, isso é terror. Que Cristo seja o fundamento. Que Cristo seja o fundamento. Sproul, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Pedro leva a sua metáfora à conclusão, dizendo que essa pedra viva, a qual nós fomos, tem levado os incrédulos a tropeçar. Eles tropeçam em Cristo, na rejeição deles de Cristo, eles perdem o reino de Deus. A pedra que eles rejeitam foi declarada por Deus pedra angular da sua igreja. É o que sustenta a igreja, é o que dá direcionamento para a igreja, é o que sustenta o meu coração, é o que sustenta o seu coração, é o que nos livra da maldade, é o que nos desperta da perversidade do nosso coração, é o que nos dá esperança, é o que impulsiona o nosso coração, é o que nos dá força para caminhar. Cristo é a referência da minha vida e da sua vida.
E quando Cristo não é a referência, quando nós colocamos outra coisa como referência, quando nós colocamos outra coisa como fundamento da nossa vida, o que nós estamos fazendo é rejeitar a pedra viva, rejeitar o amor manifesto de Deus, rejeitar a salvação do Senhor. O texto termina dizendo quem nós somos nessa pedra viva. Esse texto é muito famoso, talvez você já tenha ouvido falar dele. Os versos 9 e o verso 10 diz o seguinte: vocês, porém, ou seja, vocês que não rejeitaram, vocês que têm Cristo como fundamento, vocês são geração eleita, vocês fazem parte da eleição. Lembra? Lá no verso 2 e 3, verso 1, 2 e 3 de 1 Pedro, Pedro já fala dessa eleição. Vocês são geração eleita, vocês foram separados, vocês são um povo escolhido, vocês são especiais. Vocês também são sacerdócio real. Olha só, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real. O que significa isso? Significa que eu e você somos sacerdotes do rei. Significa que nós servimos ao rei, que nós somos adoradores do rei. Era isso que o sacerdote fazia. Levava e conduzia o povo à adoração de Deus. Intermediava a relação do povo para com Deus. Só que agora que Cristo veio, o sumo sacerdote veio, morreu, aspergiu o sangue, pagou os nossos pecados. Agora nós temos uma adoração direta. Antes não, precisava do sumo sacerdote ir lá, matar, aspergir o sangue, fazer assim, fazer assado. Tinha um lugar no Santo dos Santos que só o sumo sacerdote podia entrar. Agora não, o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Pai. E Pedro está nos lembrando disso. Vocês fazem parte de um povo escolhido, vocês fazem parte de um povo escolhido para adorar a Deus. Vocês são uma nação santa. Porque aqui ele também estava falando para judeus, e na cabeça do judeu daquele momento, o único povo escolhido e eleito era o próprio judeu. E Pedro agora está desconstruindo isso, dizendo que quem é a nação santa é a geração eleita. O negócio agora não é mais nacionalidade, não tem a ver com o fato de ser judeu, de ser árabe, de ser egípcio, de ser amorreu, de ser amalequita, não. O negócio agora é fazer parte do povo escolhido de Deus, é como Paulo diz lá em Romanos capítulo 9. Os filhos de Deus não são os filhos de sangue, mas os filhos da promessa. Porque os judeus em algum momento distorceram isso. Então nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, santa porque Cristo nos fez santo, e povo exclusivo de Deus. Isso significa que eu e você só pertencemos a Deus. Isso significa que é impossível ser povo exclusivo de Deus e Cristo não ser o fundamento. Se eu sou povo exclusivo de Deus, Cristo é o fundamento. E é interessante que essa ideia de exclusividade, de povo meu, vem sendo arrastada desde lá do Antigo Testamento. Se você olhar para Êxodo capítulo 20, para os 10 mandamentos, em especial Êxodo 19, Deuteronômio, se você olhar para os vários textos bíblicos do Antigo Testamento, Deus sempre vai lembrando essa realidade aqui. Aliás, aqui é quase que uma citação da ideia do texto de Deuteronômio. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Ele dá a identidade para nós. Pedro está dizendo quem nós somos. E para que nós servimos então? Qual é o nosso propósito? Ele relembra para nós, ele diz aí, olha só: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Espera aí, pastor, então que você está dizendo que a minha existência, uma vez que eu sou regenerado, uma vez que eu entendo a salvação, é viver então para anunciar a grandeza daquele que me salvou? É isso. É para isso que você foi chamado. É para isso que você foi feito a geração, sacerdote, santo, povo separado, escolhido. É para isso. É para anunciar a grandeza do seu Senhor. Para onde? Para toda pessoa, em todo momento, nas suas atitudes. Como que eu anuncio a grandeza do meu Senhor? Através de palavras, mas através de ações. Quando mais cedo eu fui grosso, ou eu deixei a maldade do meu coração tomar conta de mim, naquele momento específico,
O que eu anunciei não foi a grandeza do meu Senhor. Mas logo que eu me arrependi, pedi perdão e reconheci Deus como quem direciona, agora eu estou anunciando a grandeza do meu Senhor. E esse é um processo, meu irmão, que eu e você vamos fazer sempre. Vamos errar, vamos nos arrepender e redirecionar as nossas vidas no caminho de Deus. Por isso que nós precisamos ser lembrados disso aqui. Lembra, Pedro escreve isso no momento de perseguição. O povo precisava ser lembrado de quem eles eram. Porque às vezes na perseguição, no sofrimento, na dor, aonde está Deus? Bom, Deus está no fato dele ter te escolhido antes da fundação do mundo. Deus está no fato dele ter feito você adorador. Deus está no fato dele ter separado você e feito você povo exclusivo dele. Ele já te deu uma herança que é infalível. É uma herança que não se perde. É uma herança que é eterna. A continuidade do texto no verso 10 diz o seguinte: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqui provavelmente Pedro está fazendo uma referência clara aos gentios, aqueles que não eram judeus, que agora estavam compartilhando do evangelho, da salvação, estavam compartilhando dessa realidade salvífica. Pedro está dizendo, olha, vocês nem eram povo. É uma referência clara ao texto de Oséias. Lá em Oséias, Deus já tinha falado por meio do profeta Oséias: chamarei povo meu a quem não é povo meu. Sou eu e você, meu irmão. Nós não somos originalmente, no sentido de nação, povo de Deus, porque de fato Israel foi escolhido como nação santa. Mas agora Deus chama quem não é povo dele como povo dele, porque os filhos são os filhos da promessa, não os filhos do sangue. O que fazer então diante dessa realidade? Em primeiro lugar, livrem-se de toda a maldade do seu coração. Como que eu faço isso, pastor? Já falamos aqui. Livrando da maldade do seu coração. É que ele levanta pelo menos a questão do engano. Para de querer enganar os outros, para de ser mentiroso, para de ser salafraio, para de passar os outros para trás. Segundo, hipocrisia, deixa de ser falso, seja autêntico, seja quem você é, manifestando a glória de Deus aonde você estiver. Terceiro, preciso voltar aqui, que minha cabeça já parou. Inveja, para de desejar o que é do outro. Deus está sustentando a sua vida, não é Ele que é a sua pedra fundamental, não é Ele que é a sua pedra angular, não é Ele que é a sua pedra viva, é Ele quem te sustenta. Para de desejar o que é do outro. E maledicência, para de falar mal dos outros. Para de falar mal dos outros. Quer ver uma coisa terrível, meu irmão? Terrível, que a gente vê sempre, é isso acontecendo no casamento. Aqui eu quero fazer uma ressalva, e aqui é tanto para os maridos quanto para as esposas. Para de falar mal do seu cônjuge. Isso é feio. Além de ser pecado, além de você precisar libertar você desse pecado aí, você está destruindo o seu casamento. Para de falar mal do seu filho. Tem pai, tem mãe que só sabe xingar o filho, só sabe falar mal do menino, mas não está disposto a educar, não está disposto a amar. Livre-se do seu pecado. Segundo lugar, alimente-se com desejo ardente da palavra de Deus. Você só vai conseguir se despojar, livrar-se do seu pecado, se você buscar o Senhor. Se você se aprofundar nele, se você pensar nele, se o seu desejo intenso do seu coração for estar na presença dele. Estar na presença dele, meu irmão, não é só no momento do culto comunitário. Estar na presença dele, buscando a ele, é fazendo isso diariamente, o tempo inteiro. Eu quero conhecer mais, eu quero adorar mais, eu quero conhecer melhor. Busque ao Senhor. Caso contrário, você não vai conseguir se livrar dos seus pecados. Terceiro, Cristo é a pedra viva, a pedra angular, o fundamento. Seja Cristo, de fato, isso, a sua pedra viva, em quem você confia, a quem te guia. Seja Cristo o fundamento de todas as suas ações. Quarto, faça parte do povo. Não existe vida com Cristo sem povo. Pastor, mas igreja só tem gente falsa, hipócrita. É verdade, se não fosse assim, Pedro não estava falando isso aqui, ué. Ele está escrevendo para a igreja.
Se ele vira para a igreja e fala, larga sua hipocrisia, é por quê? Porque existe hipocrisia lá, ué. É por isso que nós precisamos ouvir palavras assim, é por isso que nós precisamos ser orientados, é por isso que nós precisamos buscar o Senhor. Mas só existe igreja em ambiente comunitário, meu irmão. Você só é igreja no meio do povo, você só é igreja sendo parte do povo. Isso significa que você pode reunir, não precisa ser necessariamente numa igreja, como nós não estamos fazendo nesse momento. Pode ser na sua casa, pode ser com amigos, pode ser com... A turma precisa ser uma turma grande, pode ser uma turma pequena. Mas você não só se identifica com essa turma que você se reúne, mas você se identifica com um povo que está em volta da terra, que é a geração santa. Quinto lugar, viva o seu propósito de proclamar as grandezas de Deus. Viva esse propósito de proclamar as grandezas de Deus. Pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Meu irmão, se você é um eleito, se você faz parte dessa geração, se você é um sacerdote de Deus, se você é povo exclusivo do Senhor, você sabe sim. O seu propósito é anunciar as grandezas de Deus, sendo quem Deus quer que você seja. Nós repetimos isso aqui quase que todos os domingos. Sendo a mulher que Deus quer que você seja, sendo o marido que Deus quer que você seja, sendo o filho que Deus quer que você seja, sendo o pai que Deus quer que você seja, sendo um amigo que Deus quer que você seja, sendo um empregador que Deus quer que você seja, sendo o empregado que Deus quer que você seja, sendo o político que Deus quer que você seja, sendo o artista que Deus quer que você seja, proclamando as grandezas do Senhor, aonde e com quem estiver, na atividade que estiver. Você não faz isso sendo testemunha dentro da igreja, não faz sentido nenhum. Para quem que você vai testemunhar dentro da realidade da igreja? Para ninguém. Todo mundo aqui já tem Cristo. A testemunha ou o testemunho tem que ser justamente para quem é de fora. Só assim isso faz sentido. Quero ler uma última frase para você. Cristo é nossa pedra viva, o fundamento no qual estamos estabelecidos. Isso significa que eu abandono a maldade, me alimento da palavra e pertenço a um povo eleito. Se isso não é real em nossas vidas, é porque o fundamento está sendo outro que não Cristo. Pastor, então, eu preciso buscar o Senhor, abandonar os meus pecados, e me alimentar da palavra e fazer parte do povo. Precisa, porque essa é a característica de quem tem Cristo como fundamento. Pastor, mas essa realidade não é a minha realidade. Então arrependa-se do seu pecado, meu irmão. Volta o seu coração para o Senhor. Arrependa-se do seu pecado. Siga esses passos aqui. E seja Cristo o fundamento da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar o Vinícius para cantar uma música para nós. Feche seus olhos. Faça desse momento um momento de oração. Vamos meditar naquilo que está sendo cantado nesse momento. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina
reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre, santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, tira de nós o desejo de ser o nosso próprio fundamento, tira de nós a maldade que tem em nosso coração, nos ajuda, Pai, nos dá sede de Ti, que Teu Espírito Santo constranja o nosso coração,
quando a maldade tomar conta dele, ó Deus, quando errarmos, quando falharmos, quando pecarmos contra Ti, Pai, rasga o nosso coração, que a Tua palavra nos constranja, que a Tua palavra nos direcione na Tua direção, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor seja a nossa pedra viva, porque só o Senhor é essa pedra viva. Só o Senhor é aquele que sustenta. Só o Senhor é o fundamento sobre o qual nós podemos existir. Tudo existe para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. É a oração que fazemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.